Fala tropinha, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Beleza, mais um vídeo com vocês aqui no canal. E no vídeo de hoje estou tendo para vocês mais um vídeo insano. E o vídeo é explicando para vocês todas as funções dos jogadores do Soccer Manager 2022. Vou explicar passo a passo para vocês, rapaziada, exatamente todas as funções aqui dos jogadores no SM22. Então fica até o final do vídeo, que é muito importante para você aprender. Se inscreve no canal também para continuar acompanhando mais conteúdos insanos. Ativa o sininho para você ser o primeiro a vir para o vídeo. E claro, para dar aquela moral, deixa o like aí embaixo. Então é isso, família, tamo junto e vamos embora para o vídeo. Então vamos lá, galera, começando aí o vídeo para vocês. E primeira coisa, eu vou explicar para vocês o goleiro, mano. É por onde começa um time de futebol. Começa pelo goleiro, que é o número 1. Então aqui no SM temos dois tipos de goleiro. O goleiro líbero, que é o goleiro, aquele goleiro que sai mais do gol, gosta de jogar adiantado. Na vida real eu gosto muito desse tipo de goleiro, mas aqui no SM eu não gosto e nem utilizo, mano. E um exemplo que eu dou para vocês desse jogador, desse tipo de jogador, na vida real, é o goleiro Manuel Neuer, que atua no Bayern de Munique. E o outro tipo de goleiro, que é o guarda-redes, é aquele goleiro que fica mais paradão dentro do gol, que gosta de fazer aquelas defesas insanas, aquelas pontes brabas. Não é um goleiro que sai muito do gol para jogar de líbero mesmo. Então, esses são os dois tipos de goleiros que temos aqui no SM 2022. E explicando para vocês, o goleiro líbero não tem nenhum goleiro aqui no SM22. Essa opção você pode colocar por conta própria. E os guarda-redes normais, mano, como exemplo aí, tô colocando na tela para vocês, pode ser o Alisson, goleiro do Liverpool, que também atua pela seleção brasileira. Vamos agora para as laterais, galera. Também tem duas opções nas laterais, mano. Tanto a lateral direita, tanto também a lateral esquerda. E o primeiro que eu vou dar para vocês aí é o lateral atacante. É aquele lateral que vai e volta na ponta, mano. Na ponta que eu digo na lateral mesmo. Ele defende como um lateral mesmo na zaga, na parte defensiva. E ataca, chega muito no fundo para ajudar o atacante, fazendo cruzamentos para o centroavante jogar de cabeça. Então essa aí é a função do lateral atacante. E como exemplo, estou mostrando para vocês o lateral do Manchester City, João Cancelo. E o outro tipo de lateral, a outra função que eu explico para vocês é o defesa lateral, mano. É justamente aquele lateral que fica mais recuado, mano, que prefere defender primeiro e depois atacar. Ao contrário, né, do lateral atacante que prefere atacar primeiro e depois se defender. E como exemplo, falando aí para vocês, é o Wan-Bissaka, jogador do Manchester United. Então esses aí são os dois exemplos de laterais aqui no SM 2022. Vamos agora para a parte defensiva para fechar aí a zaga, né? E na zaga temos três tipos de funções, galera. E o primeiro que eu estou explicando aí para vocês é o defesa criativo, mano. É aquele zagueiro que marca, mas também consegue sair para o jogo. E como exemplo, né, falando aí para vocês, eu coloquei o Marquinhos, jogador do PSG e também da seleção brasileira. O próximo tipo de função aqui no SM22 é o destruidor de jogo. Aquele zagueiro que vem para quebrar a jogada, mano. Que vem para rachar o atacante no meio. Esse aí pega firme mesmo. Então esse é o segundo tipo de função aqui do SM22. E como exemplo, eu coloquei aí o Rúben Dias, zagueiro do Manchester City. Também é um zagueiro muito bom. E para fechar a zaga aí, temos o defesa equilibrado, mano. É aquele zagueiro meio termo, onde ele consegue atacar e defender e jogar muito bem aí as partidas do SM22. E como exemplo desse tipo de função, eu coloquei também mais um brasileiro e é o zagueiro do Real Madrid, Éder Militão. Vamos avançando agora na equipe e chegamos na parte do meio campo. E esse aqui é aquele volante brabo, galera, aquele médio combativo, tô mostrando aí pra vocês. É aquele marcador, mano, que fica na frente da zaga dando a proteção para os jogadores de trás. Tem que ser aquele marcador nato, aquele pitbull ali para morder no meio campo. E um jogador de exemplo para essa função, vou colocar aí para vocês, é o N'Golo Kanté, jogador do Chelsea e também da seleção francesa, campeão da Copa do Mundo, campeão da Champions e assim vai. Ele corre muito, é um dos melhores jogadores também aí na posição de volante e com certeza esse jogador deve ter uns 4 pulmões. Jogando ao lado do médio combativo, podemos ter aí um organizador recuado. É aquele jogador que organiza o time, orquestra ali, mas a parte de trás, mano, do lado do volante, ele pode jogar ali como um segundo volante. É justamente aquele cara que dita o ritmo no meio campo, mais defensivo. E como exemplo aí no vídeo, né, eu botei o Kimmich, jogador do Bayern de Munique.
Galera, essa próxima função para mim é uma das principais funções aqui do SM. Na minha opinião, eu prefiro jogar com ela e gosto muito. Para mim é uma das melhores. Então vou falar para vocês aí que é o médio costa a costa, mano. Esse jogador é muito importante numa equipe de futebol. Aqui no SM22 é aquele jogador que defende e também que chega no ataque, bota o pé na área e consegue fazer alguns gols. Esse jogador tem que ser novo, já dando uma dica aí para vocês do SM22, ele tem que ser novo porque ele corre muito, mano. Ele chega lá na frente e também defende atrás, então percorre ali o meio campo todo, por isso ele tem que ser novo para ter mais resistência. E o jogador de exemplo que eu coloco aí para vocês é o Paul Pogba, jogador aí do Manchester United e também jogador da seleção francesa. A próxima função que eu trago aí para vocês é um médio equilibrado. Também é uma função ali no meio campo. Particularmente, eu não gosto muito, né? É aquele jogador que também não ataca muito e também não defende muito. Prefere ficar ali no meio campo, trocando passes, dando a bola na esquerda, na direita, para o meio atacante resolver a parada. Como eu falei, eu não gosto muito, prefiro jogar na minha tática com o médio costa a costa. Para finalizar as funções aqui do meio campo, vou falar para vocês a última, que é o organizador de jogo, mano. Esse sim é aquele jogador que organiza o time todo no meio campo, que bota a ordem e às vezes esse jogador é até o capitão do time. Esse jogador tem que ser um dos melhores do time, mano, porque ele organiza o time todo, né? Como eu falei, orquestra ali o meio de campo e também é um jogador muito importantíssimo. E organiza esse jogo mais na frente, ao contrário do organizador recuado que organiza o jogo mais de trás. E como exemplo, botei para vocês jogador do PSG, Verratti, e também é jogador da seleção da Itália. A próxima função dessa lista é o médio ala. É aquele jogador que não é nem extremo nem lateral, mano. Ele fica ali no meio termo, é um jogador que fica no meio de campo, né? Vocês podem ver aí. E na minha opinião, mano, eu não utilizo muito esse jogador. Para mim não é importante, eu prefiro jogar com um extremo que tem mais objetividade na partida. E como exemplo, estou mostrando para vocês o jogador Lázaro, que está emprestado aí da Inter de Milão para o Benfica. Galera, já estamos chegando aí quase no ataque. Para finalizar aqui o meio de campo, vamos aí para organizador avançado, mano. É aquele clássico camisa 10, mano. Aquele jogador que é o 10 do time, o melhor, aquele que joga bonito. Essa função é o jogador que cria a jogada por trás e dá na frente, né, nos centroavantes, nos atacantes, para finalizar a jogada. Mas claro, esse jogador, essa função é muito importante aí no seu time no SM22 e também, na minha opinião, é muito boa e eu uso bastante. E como exemplo, estou mostrando para vocês um jogador muito bom, um dos melhores do mundo, Kevin De Bruyne, jogador da seleção da Bélgica e também do City da Inglaterra. E também nessa mesma posição, galera, temos outra função. O nome no vídeo tá estranho para vocês, mas eu fiz a tradução, mano, e deu atacante retraído. Mas de retraído ele não tem nada, mano, porque é um jogador que é diferente do organizador avançado. Esse jogador, ele prefere ficar mais perto do centroavante, ele chega na área, faz suas jogadas e é muito mais objetivo. Realmente eu não sabia disso e a partir de agora vou começar a usar mais essa função na minha tática. E também explicando para vocês, não existe nenhum jogador com essa função aqui no SM22. É igual o goleiro líbero, você pode usar aí à vontade com qualquer meio campo, qualquer organizador avançado. Ou você bota o organizador avançado ou então o atacante retraído. E galera, agora sim chegamos no ataque, galera. E a primeira função aí que eu trago para vocês do ataque é o extremo, mano. O extremo é aquele jogador imprescindível numa equipe de futebol, mano. É aquele ponta que fica lá esperando a bola para rabiscar, fazer aquela jogada insana, cortar pro meio e bater, como temos aí o Robin, né? Ou tínhamos, e com certeza deve ter se aposentado já. Era um jogador que era extremo, que era ponta, ele puxava pro meio e batia no gol e com certeza era gol. Mas no SM não é muito diferente, mano. Esse jogador também rabisca, é veloz e tem muita habilidade. Com certeza vocês sabem que eu gosto muito dele. Em quase todas as minhas táticas eu coloco um ou dois extremos no meu time titular. E como exemplo aí para vocês no vídeo, né, eu trouxe aí o Eden Hazard, jogador do Real Madrid, que hoje em dia tá em baixa, tá em declínio na sua carreira.
A próxima função também é muito parecida com o extremo, mas não é. É o avançado lateral. Esse jogador também é muito importante. Eu gosto também de usar nas minhas táticas, mas prefiro o extremo. Ele faz a mesma coisa do extremo, cria jogadas para o centroavante, joga cruzamento, mas a única diferença dele para o extremo é que o avançado lateral chega mais na área, mano. Não trouxe no vídeo, tô falando aqui por conta própria, é o Bruno Henrique do Flamengo, mano. Ele é um ponta, né, extremo, avançado lateral, que chega muito na área e faz muitos gols, mano. Mas como exemplo aí no vídeo, tô trazendo pra vocês, é o jogador Sterling, joga muito, tem um overall muito alto aí no SM e é um dos principais jogadores do mundo. Ele é jogador da Inglaterra e também do City. Para finalizar, galera, vamos para o centroavante, mano. Para fechar aí, temos 4 funções aqui no SM22 e a primeira é o referência, mano. Esse nome já até traduz aí o que é essa função. É aquele jogador que fica esperando a bola lá no ataque, lá na frente. Fica esperando ela de qualquer jeito, mano. Pode ser por cima, por baixo, cruzamento, meia altura, que ele vai dar um jeito de tentar botar essa bola lá dentro do gol. Esse jogador é um homem-gol e tem muita presença de área, é um homem-área. E na minha opinião, é a melhor função aqui para centroavantes no SM22. E como exemplo aí, estou trazendo para vocês, tem vários principais, mas esse aqui é o mais brabo. Lewandowski, jogador do Bayern de Munique e também da seleção polonesa. A próxima função é o finalizador, mano. É aquele jogador que tenta também finalizar a todo custo e toda maneira e qualquer distância. Para ele não tem essa, ele vai sempre tentar finalizar a bola no gol. Ele pode estar jogando mal na partida, mas se chegar uma bola, ele com certeza vai guardar. Ele prefere esperar aquela bola do jogo que vai decidir a partida no finalzinho lá, perto dos 90 minutos. E como exemplo, né, estou trazendo para vocês Timo Werner, atacante da Alemanha e também do Chelsea, campeão da Champions League, o atual campeão. A penúltima função é o segundo avançado. É uma função que eu não gosto muito de usar. Eu prefiro jogar com um organizador avançado. Para mim essa função não é muito boa não. Mas se você quiser usar, eu aconselho, que tem muita tática aí que utiliza ela. Inclusive tem uma que eu uso que é do Atlético de Madrid. Mas o segundo avançado é aquele jogador que fica ao lado do centroavante e que recua mais um pouco para o meio de campo ali como meio atacante. Ele é um jogador do ataque, tenta sempre atacar, mas também, se não tiver muita oportunidade, ele volta para trás e tenta criar as jogadas para o centroavante. E como exemplo ali, né, trouxe para vocês o mito, o brabo Neymar, jogador do PSG e também camisa 10 da seleção brasileira. E por último, galera, para fechar aqui todas as funções dos jogadores no SM22, tô trazendo para vocês aí o General, rapaziada. General Forward. Eu não sei falar muito inglês, não entendo nada, não sei se é inglês, se é francês. Esse nome complicado aí, mas aí na tradução, galera, ficou exatamente assim, ó. Vou falar para vocês. Eu digo como general, mano, mas na tradução tá geral para frente, o que não faz muito sentido. Então eu prefiro chamar essa função como general mesmo. E a característica dessa função, ele simplesmente faz tudo no ataque, mano. Ele joga pela ponta, ele joga como referência, como finalizador, ele joga como segundo atacante, ele faz tudo ali na parte de centroavante, na parte da frente da sua equipe. Eu não tenho muitas táticas com essa função, mas é muito boa e aconselho você procurar aí uma tática e colocar no seu time do seu modo carreira. E como exemplo, estou mostrando para vocês Kylian Mbappé, jogador do PSG. Ele é aquele general, mano, aquele general do ataque que faz tudo aí em uma única só posição. Então é isso, galera. Estamos chegando ao final de mais um vídeo para vocês. Espero muito que você tenha gostado aqui desse vídeo, né? Eu expliquei para vocês as funções dos jogadores no SM 2022. Espero muito que você tenha entendido. Se você não entendeu alguma função, pode botar aí nos comentários que eu tento te explicar melhor. E se você gostou, claro, deixa o like aí embaixo, também se inscreve no canal, que é muito importante para você não perder os próximos conteúdos, os próximos vídeos aqui do canal. E ativa o sininho para quando eu postar um vídeo você ser o primeiro a vir comentar e a deixar o like também e interagir aqui comigo nos vídeos. E galera, muito importante, eu vou deixar aqui uma playlist, mano, de todas as táticas que eu já fiz aqui no SM22. Então aconselho muito você ir lá e pegar uma tática boa e colocar aí no seu modo carreira para ganhar tudo. Então é isso, família. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, fui. Tamo junto, é nóis.